por exemplo, se você quer garantir a continuidade ideológica num país, basta você dominar as universidades, né, e só aceitar teses que estejam de acordo com os interesses do grupo dominante. No Brasil, por exemplo, se você perguntar quantas teses anticomunistas foram, não digo nem aprovadas, eu digo aceitas para exame, ao longo dos últimos 50 anos a resposta é nenhuma. Nenhuma. Portanto, você tem uma unidade formativa que se prolonga no tempo, né? Se você, numa época, numa geração, você consegue criar a unidade ideológica entre as várias teses aprovadas, você garante a continuidade deste poder ideológico na geração seguinte, que fará a mesma coisa e assim por diante. Tá certo? Então, este tipo de ação, embora menos formal do que as sociedades secretas iniciáticas, também tem a continuidade de ação, né, ao longo do tempo. Quando você examina, por exemplo, qual é a relação entre isso aí e uma classe social, você vai ver que uma classe social não tem essa capacidade, né? Mas um grupo desses pode tomar posse dos meios de atuação pertencentes a uma classe social e assim, né, prolongar ao longo dos anos, das décadas e até dos séculos a continuidade do seu poder de influência. Então, esses são alguns exemplos de agentes históricos reais. Você vê que nós estamos, a distância que nós estamos da ideia de classe social, de nação, de raça. A ideia da raça como agente histórico é a mais absurda do mundo, porque, por definição, dentro de uma raça tem gente que pensa as ideias mais diversas, né? Se você pegamos a raça negra. Bom, a raça negra tem cara ligado a religiões africanas, tem católico, tem protestante, tem ateu, tem comunista, tem tudo. Quer dizer, como é que esta raça vai ter uma unidade de consciência suficiente para fundamentar uma ação histórica ao longo das décadas e dos séculos? É absurdo, tá certo? Então, todas as pessoas que usam os nomes de nações, de classes ou de raças, tá certo, como nomes de agentes históricos, estão todos usando figuras de linguagem como se fossem coisas reais. Então, essa é uma história feita apenas de palavras e de impressões verbais que chegam no ouvido dos idiotas, tá? E, claro que, se esse tipo de engano ou de engodo interessa a um determinado agente social, agente histórico real, e isso vai se prolongar ao longo do tempo. Essa história, por exemplo, a história marxista, que no Brasil, por exemplo, o marxismo dominou a atividade historiográfica durante décadas, né? Isso aí pode acontecer, tá certo? Mas é claro que a história real não é a história tal como os agentes estão contando, mas é a história dos próprios agentes. Esta é a história real. Não é isso? Então, é mais ou menos como assim, o lobo contando para Chapeuzinho Vermelho o que aconteceu com a avó. Mas o que aconteceu com a avó, o que aconteceu realmente não foi a história da avó, foi a história do lobo. O que o lobo fez, né? Aqui é a mesmíssima coisa. Então, este Augustin Cauchy, ele, no começo do século XX, ele ainda jovem, ele colocou esse problema, não nesses termos. Quer dizer, ele não fez o exame teórico que eu estou fazendo. Ele não se interessou pela questão teórica geral do agente histórico, mas ele se perguntou quem foi o agente histórico da Revolução Francesa. E viu que daí ele não podia responder, por exemplo, os 3 estados, né? Os 3 estados não podem ser agente de nada, né? Então, se você pegar, por exemplo, sei lá, a nobreza, dentro da nobreza tinha tudo. Tinha desde os amigos do rei até os caras que queriam matar o rei. Então, como é que essa nobreza, essa aristocracia podia ser um agente histórico? Tinha que haver outro agente histórico dentro dela, dominando partes dela e utilizando, né, essas partes como instrumentos da sua ação. E ele então descobriu um negócio que se chamava os clubes de pensamento. O que eram os clubes de pensamento? Eram entidades que se espalharam pela França inteira,
criando discursos uniformes de propaganda ideológica e passando aquilo de geração em geração e criando de geração em geração os seus novos porta-vozes. Isso aí durou quase um século antes da eclosão da Revolução Francesa. E ele viu, o único fator constante que teve, constante e suficientemente forte para mudar o curso da história, foram esses clubes de pensamento. Não foi a nobreza, não foi a burguesia, não foi o clero, foram esses caras. Né? E fez uma série de estudos nos quais ninguém quis prestar atenção, porque a ideia, vamos dizer, da classe social como a gente estava tão impregnada na cabeça. Cabeça tanto dos esquerdistas quanto dos conservadores, eles sempre discutiam uma coisa assim, né? Houve alguns historiadores que perceberam que havia um outro elemento mais sutil ali em ação. Por exemplo, Hippolyte Taine, o autor do livro As Origens da França Contemporânea, eu considero um dos grandes livros de história de todos os tempos, embora haja erros factuais, que a gente, no tempo não tinha documentação suficiente, ele falhou nisso, falhou naquilo, mas no essencial, ele apontou um fator fundamental, que foi a unificação da linguagem da sociedade francesa. E essa linguagem foi se afastando cada vez mais da experiência comum e concreta e se pegando em discursos abstratistas. Por exemplo, esse próprio discurso das classes sociais é um discurso abstratista. Tá certo? E isso foi criado pelos clubes de pensamento. Houve no começo do século também um historiador chamado Hollard escreveu muita coisa contra o livro do Taine, mas hoje nós sabemos que o Hollard estava errado e o Taine estava certo. Né? No essencial, não nos detalhes.